13 de setembro, resistência na batalha. Então vimos que Paulo ele compara esse grande conflito, a luta entre o bem e o mal, que hoje existe, é claro para todo mundo. É só observar, você vai ver que existe uma força contra o bem, contra as pessoas de bem, contra os atos de bondade, contra a Bíblia, contra as igrejas, contra os cristãos, né, bem intencionados. Então, Paulo, em Efésios 6, 10 e 20, ele usa algumas palavras que ele considera muito importante. Por exemplo, ficar firmes, permanecer inabaláveis. De novo, ele coloca, estai firmes. E outra palavra, resistir no dia mau. 3 ações sucessivas eram dadas nas antigas guerras que eram de espadas, né? Não tinha revólver, metralhadora, essas coisas. Bombas, não tinha. Então era na base do martelo, do machado, da espada, do que tinha na mão para poder machucar ou matar o opressor. Então os dois lados se consideravam que estavam certos e iriam destruir o exército do outro para dominar a região do outro, tomar, saquear, matar e com isso ficar mais ricos. Assim era normal, tinha até a época designada para as batalhas. Não era assim, a pessoa, o rei falava, vamos fazer o exército e vamos já agora em janeiro. Nós estamos em janeiro, vamos agora em junho, nós vamos lá. Não, não era assim. Tinha a época certa para a batalha. E essa época era um acordo, né, que eles fizeram, era comum isso. Naquela época eram as guerras. Ficavam se preparando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois começavam as guerras. Então ficavam os batedores ali, verificando se vinha alguma guerra na época de guerra. E ali, os exércitos estão vindo. Nós também já estamos preparados aqui, porque nós estávamos preparando, porque se viesse alguma guerra, né, ou aquela nação ia enfrentar algum ou ia defender o seu território, não é? Então essas 3 ações eram que nos grandes discursos que se faziam para os soldados antes da guerra, avançar contra o inimigo, marchar para encontrar os inimigos, sempre em frente. Vai em frente, avançar contra os inimigos. Segundo, atacar e manter a posição, ou seja, resistir e lutando lado a lado contra os inimigos, lado a lado dos seus soldados contra o inimigo. Terceiro, derrotar o inimigo, ou seja, um em um até o último, né? Matar todos. Um momento chave de uma batalha antiga era a segunda das 3 ações, que era a mais importante, quando as 2 falanges opostas colidiam com terrível barulho de bronze, madeira e carne sendo esmagada. Então os 2 exércitos vinham e se encontravam violentamente e ali já morriam muitos. Muitos morriam ali naquela frente de batalha. Então, segundo, aqui é atacar. Se você está sendo atacado,
Ataque também. E quando você atacar, você mantém a posição, resista e continua lutando lado a lado do seu companheiro contra o inimigo. Esse é o mais importante. Então, manter-se firme, resistir nesse momento estratégico era o grande desafio das batalhas no tempo de Paulo. Então, o verbo permanecer, resistir, foi usado diversas vezes, diversas formas, quando Paulo aplica essa metáfora da guerra com essa guerra, essa que é a guerra que existia, com a guerra que nós temos espirituais. E ele então destaca o verbo permanecer, resistir, para que vocês possam resistir no dia mau. Fiquem firmes, creiam, se preparem para o dia mau. Na nossa vida existe fases assim que acontece que você tem hora que vai indo bem, de repente a coisa vai mal, aconteceu a hora que nem saiu de uma coisa ruim, vem outra, vem outra, vem outra. Esse é o dia mau. Física ou espiritualmente. Essa não é uma postura relaxada, o resistir, permanecer firmes. Não. Resistir é estar engajado na batalha, estar atento, vigiando, preparado. Nas épocas de batalhas, as pessoas mal tiravam as suas vestimentas, porque poderiam ter surpresa a qualquer momento. Todas as armas afiadas, todas as vestiduras, os capacetes, as botas, os calçados, os escudos, tudo preparado. Não ia deixar para preparar, vamos dormir aí, se vier alguém ainda dá tempo da gente pegar e arrumar tudo. Não. Então esse verbo que Paulo disse sobre a resistência na batalha, a batalha é contínua. Satanás não para. É contínuo. Sede de sangue, sede de tirar a salvação de todos. Então, essa postura é estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Não é, se você está numa igreja, você tem uma festa, não gosto desse soldado, não gosto desse soldado aqui, não vou ficar perto dele não, vou ficar perto do outro lá. Isso não pode ter na batalha. A coisa é feia. A luta não é contra os de dentro da igreja, da mesma fé. É contra Satanás e suas hostes. Em Hebreus 12:4, finaliza assim, que é Paulo escrevendo agora aos hebreus. Nós vemos ele escrevendo para vários, né? Várias nações, várias cidades, né? Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até ao sangue. Paulo resistiu até o sangue. Ele tinha autoridade para falar isso. Vocês pensam que as provações que vocês estão tendo é grande? Vocês não resistiram até o sangue ainda. Até o limite entre a vida e a morte. Paulo foi açoitado muitas vezes. Paulo correu perigo de vida ali naquele barco que naufragou. Enfim, Paulo foi sentenciado à morte, enfrentou cara a cara seus executores. E
foi decapitado, enfrentou o pecado e os pecadores com resistência e fé. Jesus enfrentou todo o pecado e pecadores com resistência e fé. E Paulo diz assim: vocês já enfrentaram o seu pecado ou o pecado de outros que vão te prejudicar? Você já resistiu? Você já perdoou? Você já foi vitorioso nessa guerra contra esse e contra aquele? Contra seu caráter, suas dificuldades, suas fraquezas? Aqui estão as armas de Deus, que pode vencer todo o pecado, todo o inimigo. Mas ele diz ainda aos hebreus, ainda não chegou essa hora. E nós estamos vivendo nos últimos dias da história do pecado. Sabemos que vem aí uma grande perseguição, de Apocalipse 13. Vem uma grande perseguição em cima dos fiéis. Os infiéis, comandados por Satanás, farão a grande guerra do Armagedon e condenarão todos à morte, aqueles que querem seguir Jesus. Esse dia podemos estar vivos, porque está muito em breve. E aí, você está pronto para enfrentar essa guerra, resistir, atacar? Não atacar com armas, não. Atacar com o bem. Jesus atacou com o bem. As pessoas batiam nele e ele não revidava. As pessoas estavam enfiando espada nele, jogando pedra, cuspindo. Ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isto é atacar. Atacar o pecado, o mal com o bem. Está chegando essa hora. Que eu e você possamos estar preparados hoje para enfrentar tudo isso. O nosso dia a dia já nos prepara para isso. As tribulações, as privações, provações e tentações. Que Deus nos ajude a vencer hoje, para quando chegar o dia pior do que esse que está mal, vencermos também.